E agora eu irei falar sobre o transistor. O transistor é um dos componentes mais utilizados também nos circuitos e o principal papel, que ele exerce é funcionar como uma chave. Uma chave que você consegue controlar com corrente ou com tensão, dependendo do tipo de transistor que você tem. No caso, o principal transistor que a gente encontra, o mais utilizado é o transistor TBJ, que é o transistor bipolar de junção. Aí, esse tipo de transistor ele tem os dois modelos principais, que são o tipo NPN e o tipo PNP. Aí, o que significa isso? O tipo NPN ele tem a base como sendo uma base positiva e o tipo PNP a base dele é negativa. Em outras palavras, quando você tem uma tensão positiva na base, aplica uma tensão positiva na base de um transistor NPN, você libera a condução dos outros dois contatos. Os contatos do transistor também têm os nomes específicos. Temos a base, o coletor e o emissor. O emissor é sempre o lado que você encontra uma setinha. No caso do modelo aqui NPN, está desse lado. Modelo PNP está aqui. Outra forma também é que você pode encontrar para o outro lado. O que você tem que observar é se a setinha está apontando para dentro do resistor ou para fora. Aí você consegue identificar se ele é do tipo PNP ou NPN. Aí, como eu havia falado, a principal função dele é funcionar como uma chave que você consegue controlar com pequenas tensões ou com pequenas correntes. No caso do TBJ, você controla o transistor com pequenas correntes. No caso, quando você tem uma corrente fluindo aqui na base dele, você consegue iniciar a condução do transistor. Outro transistor muito utilizado também são os transistores do tipo Darlington, que dentro do seu encapsulamento contém dois transistores bipolar de junção, ou do tipo N ou do tipo P. Você encontra essas duas opções. Aqui é o símbolo que você vai encontrar, ou também se você pode encontrar com dois resistores e um diodo aqui também, uma associação. Um resistor que vem daqui para cá, daqui para cá, e entre esses polos aqui você vai encontrar um diodo, ou virado para cima ou virado para baixo, dependendo do tipo de Darlington. O próximo transistor que você encontra muito é o do tipo FET. O do tipo FET, eles funcionam utilizando um efeito de campo. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, esse transistor você começa a controlar ele não mais por corrente, você controla ele utilizando tensão. Então a tensão ela causa um efeito dentro do componente e você consegue liberar também a passagem de corrente nos outros pinos. No caso aqui também os pinos dos FETs ou JFETs recebem outro nome também. Você tem o dreno, gate e o source. O gate é o pino de controle, o dreno seria o coletor e o source seria o emissor do componente. Em seguida temos o outro modelo de transistor, que são os MOSFETs. Aí, qual a diferença entre o JFET e o MOSFET? O JFET nós temos ainda uma junção aqui. Aí, qual a desvantagem de ter uma junção? No caso de ocorrer um curto no componente, esse curto pode passar para a parte que está controlando esse componente. Já no MOSFET é muito mais difícil. Quando acontece um curto entre o dreno e o source,
dificilmente passa para o gate, que é o pino de controle. Então você consegue uma proteção maior da parte do circuito que está controlando esse componente. Uma das utilizações, né, muito vista é com o microcontrolador. Por exemplo, você tem um Arduino que você está controlando uma carga, e se a carga, né, ocasionar um circuito nesse componente, esse curto-circuito vai passar para o Arduino e vai danificar o Arduino. Para você ter uma segurança maior, você utiliza MOSFETs. Então você garante que uma segurança maior para que o curto, caso ele aconteça, não passe para o microcontrolador que você está utilizando. No caso, pode ser o Arduino, pode ser um PIC, né? Aí esse daqui é um dos componentes também bem utilizados, né, hoje em dia, por conta da sua eficiência e também da sua proteção. Inclusive, em alguns circuitos integrados dentro do encapsulamento, você tem partes que utilizam MOSFET para você garantir uma segurança maior quando você utiliza esse tipo de circuito integrado. A respeito do encapsulamento, né, você tem de vários tamanhos, né, e o tamanho, como eu citei em outro vídeo, tem a ver com seu fator de potência, né, o fator de corrente também que ele consegue passar por ele. Por exemplo, temos aqui um BC547, que é um transistor de uso geral. Ele suporta uma corrente pequena, em torno de 150 mA, 100 mA, e você percebe que o encapsulamento dele já é bem reduzido. Já os outros modelos aqui que suportam, né, correntes maiores, no caso aqui um BD, esse BD já suporta uma corrente maior. Esse TIP 42 aqui suporta, acredito que é 40, o tipo 42 acho que é 5 amperes, e você já consegue colocar ele em um dissipador de calor também. Tanto o BD já tem uma perfuração, quanto esse também você tem uma perfuração. Até os que tem um tamanho maior também você já consegue utilizar um dissipador de calor para conseguir, né, usar o componente na faixa adequada de temperatura também. Os multímetros mais comuns também que você tem no mercado, em alguns você encontra um local para você medir o HFE. O HFE é um ganho que você consegue obter, né, em alguns transistores. Então, quando você quer utilizar ele para amplificar sinais, já que você consegue controlar sinais uma tensão maior com uma corrente pequena, então você consegue amplificar alguns sinais. No caso desses multímetros, que você tem um medidor de HFE, você consegue verificar o quão vai ser amplificado o sinal que você está, né, usando. No caso aqui eu tenho um BC547, onde o primeiro pino é o coletor, o segundo é a base e o terceiro é o emissor. E aqui no multímetro ele tem as letras, tem o tipo de transistor, aqui PNP e NPN, e tem os orifícios, né, escrito emissor, coletor, base e emissor, para você conseguir adequar a posição. No caso aqui eu sei que o primeiro é coletor, o segundo é base e o outro é emissor. Então eu escolho a posição certa e o tipo adequado, e o HFE dele aqui está dando por volta de 240. É interessante esse tipo de multímetro com a opção de verificar o HFE, porque aí você consegue ir na internet, né, o arquivo, né, o datasheet do componente, e você verifica se o ganho dele está dentro do normal também, especificado pelo fabricante, e que você vai ter uma garantia que o circuito vai funcionar corretamente, né? E a respeito de transistores, por enquanto é isso, e assistam os próximos vídeos aí, e até a próxima.